meus queridos, eu sou a Aline, dou aula particular de Física na UANP, aulas particulares, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre vetores, a gente vai resolver um exercício sobre vetores. Lembrando que vetores é aquela grandeza física em que o elemento contém um módulo, que é o valor numérico, uma direção, que seria vertical, horizontal, na vertical, na horizontal, e um sentido, direita, esquerda, norte, sul, por aí vai. Vamos dar uma lida na questão que a gente vai resolver hoje. Os módulos das forças representadas na imagem são F1 igual a 30N, F2 igual a 20N e F3 igual a 10N. Lembrando que esse N aí é de newtons, então 10 newtons, 20 newtons e 30 newtons. A questão pede para eu determinar o módulo da força resultante. Quando uma questão pede para que eu encontre a força resultante, o que essa questão está pedindo? Ela está pedindo a soma de todas as forças. Para essa questão, para que eu encontre a soma de todas as forças, eu vou começar com um método aí de resolução de problemas de vetores, que é o método das projeções. Tá legal? Que o método das projeções vai mostrar para a gente? Ele vai falar o seguinte, que se eu tenho um vetor aqui, neste caso um vetor aqui na diagonal, para que eu encontre a projeção desse vetor, eu preciso projetar um vetor aqui na horizontal, ok? E um vetor lá na vertical. Então, este vetor F2, ele tem esses dois vetores projeção, que é o vetor F2x e o vetor F2y, ok? X porque está aqui no eixo x, y porque está no eixo y. Por que a gente faz esse tipo de coisa? Porque fica muito mais fácil. Por que a gente faz essas projeções, né? Essa decomposição de vetor? Porque fica muito mais fácil de a gente resolver. Porque quando a gente vai mexer com soma de vetores, a gente precisa deixar tudo ali em horizontal e vertical, tá bom? Porque para fazer essa soma fica muito mais fácil. Porque neste caso, na horizontal, eu simplesmente preciso fazer uma subtração de vetores. Por quê? Porque são em sentidos diferentes. E aqui, na minha vertical, o que eu vou fazer no final, né, depois que eu encontrar os valores ali de F2x e F2y, será que eu vou subtrair também, né, no caso F3 de F2. Por quê? Porque estão com sentidos opostos, né? Que é ali o básico ali do entendimento de soma de vetores, beleza? Passei o desenho de cá, né, onde estava o gráfico, passei ele para o lado de cá, né, resumido. E percebam que este vetor F2y, eu coloquei ele do lado de cá. Por quê? Porque um vetor, ele tem módulo, direção e sentido. Ele tem o mesmo módulo, né? O mesmo tamanho. Ele tem a mesma direção, que é a direção vertical, e o mesmo sentido, que é para cima. Beleza? Então, é o mesmo vetor. A diferença é que eu coloquei ele do lado de cá. Por que eu fiz isso? Porque eu quero aqui mexer com este triângulo, beleza? Então, este triângulo aqui é um triângulo retângulo. Ótimo, maravilha. O triângulo retângulo, ele tem muitas propriedades, a gente consegue mexer demais com ele. O que a gente precisa saber muito aí, o que a gente precisa estar dominando para conseguir mexer com projeções de vetores? Seno e cosseno. Seno e cosseno são, assim, fundamentais para a gente conseguir mexer com esse método, tá legal? Então, no método aí da projeção de vetores, o que a gente vai utilizar para encontrar o F2y. Para que eu encontre o F2 aqui projetado no y, na direção y, eu vou precisar utilizar ali o conceito do seno. Por quê? Porque o seno, no caso dos 60 graus ali, né, porque o ângulo aqui é de 60 graus, ele vai me dizer que o seno vai ser igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Quem é o cateto oposto, gente? O cateto oposto é F2y
Quem é a hipotenusa? Hipotenusa é F2. Note que agora eu não estou colocando aqui a setinha em cima para indicar vetor, porque eu estou falando só do valor numérico dele. Aqui estou falando de módulo, direção e sentido, coloquei a setinha em cima, beleza? Ok, feito isso, agora o que eu preciso fazer? Agora eu só vou substituir os valores. Qual que é o valor do cosseno de 60, gente? Então, se você não decorou ali aquela tabelinha fundamental dos senos e cossenos, vou te dar uma dica aqui, tá? Que é um macetezinho pra gente saber qual que é o valor de seno e cosseno nos ângulos de 30, 45 e 60. A gente faz o seguinte, ó. A gente coloca 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2... raiz onde não tem 1. Por que raiz onde não tem 1? Porque a raiz de 1 é 1, tá? Então, raiz onde não tem 1. Ok? Isso é só um macete, não é nada científico, beleza? Então, agora a gente sabe que o seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2, beleza? Então, vamos lá. Eu sei que o valor de F2 é igual a 20n, foi me dado no enunciado. Então, o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, que a gente acabou de fazer lá o sistema. F2y é o que eu quero encontrar. F2 é o valor de 20n, ok? Agora, o que eu vou fazer? Multiplica cruzado, beleza. Então, 2F2y vai ser igual a raiz de 3 vezes 20, beleza? Ou 20 raiz de 3. O que eu faço agora? Passo 2 dividindo, beleza? Tá aqui multiplicando, passa pra lá dividindo. Então, vai ficar o quê? Vai ficar 10 raiz de 3, já que 20 dividido por 2 é igual a 10. N, tá? Newton. Então, aqui é o valor de F2y. Agora, vamos achar F2x. F2x, qual que será essa relação aí de seno ou cosseno que eu utilizarei? Utilizarei a relação do cosseno. Por quê? O cosseno diz que cosseno é igual ao cateto adjacente, ou seja, ao lado do ângulo, sobre a hipotenusa, beleza? Então, a gente vai ter aqui cosseno de 60 é igual ao cateto adjacente, que é o F2x, sobre hipotenusa, que é igual a F2. Lembrando que é o valor numérico, então não coloco a setinha em cima. Joia! Agora, vou colocar aqui o cosseno de 60. Desculpa, gente. Cosseno de 60 naquele sisteminha que eu fiz lá pra vocês. Vai ser o quê? 1/2. Beleza, olha só, número bonito, né? Então, vamos colocar aqui 1/2 é igual F2x é quem eu quero encontrar, sobre o F2. F2 é quem? 20n. Beleza. Multiplico cruzado. Joia. Então, 20n vezes 1 é igual a 20n. Vou colocar só o 20, que o n é a unidade, para vocês não confundirem. 2 vezes o F2x. Beleza, agora preciso isolar o F2x, passo o 2 para o outro lado, multiplicando. Joia. Então, F2x é igual a... é igual a 40. Passo para lá, dividindo. Eita, uma bagunça. 20 dividido por 2, tá multiplicando, passa dividindo. É igual a 10. 10 o quê? 10 newtons. Joia! Então, já tenho F2x e tenho F2y. O que eu preciso fazer agora, gente? Só colocar isso daqui na horizontal e na vertical. Daí, no final, só vou fazer as subtrações, tá bom? Pra eu achar a resultante. Beleza, fiz o desenho aqui pra gente com todos os valores que a gente tem, tá? Tudo na vertical e na horizontal, pra já ficar mais fácil. Olha só, eu tenho 30n aqui para a esquerda, 10n para a direita. Então, o que a gente vai fazer? Vamos fazer uma subtração aqui. Então, 30 menos 10 vai ser 20. Então, vamos ter aqui um 20, aqui ó, 20n para a esquerda, beleza? Agora, eu tenho o quê? Tenho
10n para baixo e 10 raiz de 3n para cima. Então, nós teremos 10n raiz de 3, será 10n raiz de 3 menos 10. Então, 10. Então, a gente precisa saber aqui que o valor de raiz de 3 é igual a 1,7, tá bom? Realmente é um valor que a gente precisa já ter esse conhecimento. Raiz de 3 igual a 1,7, raiz de 2 igual a 1,4, ok? Então, aqui, 1,7 vezes 10 vai ser 17, beleza? Então, 17 menos 10, teremos o 7n. Então, a gente vai ter ali 7n para cima, ok? 7n. Joia, beleza. Agora, para a gente encontrar a resultante, a gente vai utilizar um outro método. A gente vai usar aqui o método do paralelogramo. O que é que o método do paralelogramo me diz? Ele me diz que a soma de dois vetores vai ser igual ao encontro, né? O vetor soma, no caso. O vetor soma vai ser igual ao vetor que vai do início de onde esses vetores se iniciaram, né? Da origem, até um ponto final, que vai ser o encontro de duas retas paralelas. Onde são essas retas paralelas? A primeira reta paralela, ela vai passar aqui, ó, passando pelo vetor que está na vertical, e daí eu vou fazer uma reta na horizontal que seja paralela à minha outra reta na horizontal também, beleza? E o outro vetor paralelo é um vetor que é paralelo ao vetor vertical e ele passa aqui pelo meu vetor horizontal. O ponto de encontro entre essas duas retas determina o final deste vetor soma, ok? Então, ele se inicia onde os dois vetores se iniciam e ele termina onde essas duas retas paralelas terminam, beleza? Lembrando que essas retas podiam não estar perfeitamente assim na horizontal ou na vertical, elas poderiam estar inclinadas assim, ok? E aí a gente faria retas paralelas da mesma maneira. Isso fica para um outro dia. Gente, olha que interessante. Se a gente perceber bem aqui, esse vetor aqui com valor de 7n é o mesmo vetor que está do lado de cá, beleza? Mesmo módulo, mesma direção, mesmo sentido. Então, aqui tem um vetor de 7n, aqui embaixo de 20n. E esse daqui é um valor que eu vou encontrar. Perceba bem que tem um ângulo de 90 graus, perfeito. Agora, a gente tem um teorema aqui que a gente conhece muito bem, que é teorema de Pitágoras. Então, através do teorema de Pitágoras, a gente consegue encontrar qual que é o valor aqui dessa hipotenusa, deste triângulo retângulo que tem um dos catetos com valor de 20, outro com valor de 7. A hipotenusa a gente vai encontrar, ok? Que seria o vetor resultante. Qual que é o valor desse vetor resultante? Vamos colocar ele igual a FR. Vai ser FR ao quadrado é igual a 20 ao quadrado mais 7 ao quadrado, beleza? Então, vamos lá. FR ao quadrado é igual, aqui fica 400, aqui vai ser 49, ok? FR vai ser igual a raiz de 449. Joguei aqui na minha calculadora, porque eu não sei essa conta de cor. E eu obtive que é 21, aproximadamente, 21,2 newtons, ok? Então, é isso, galera.